Todos nós, infelizmente, perdemos alguém na morte. Ninguém de fato está pronto para ouvir uma notícia tão pesada ou presenciar com seus próprios olhos essa fatalidade. Infelizmente, no sistema em que vivemos, seria impossível tentar evitar que milhares e milhares de pessoas adormecessem no sono da morte. Tudo começou no jardim. Deus colocou no paraíso o primeiro casal de humanos perfeitos, como estava previsto em sua mente. A vontade de Deus era muito nobre, que se multiplicassem e enchessem a terra com saúde perfeita, sem doenças, mortes, guerras, e que nas próximas gerações pudessem usufruir desse lindo paraíso criado por Deus. Deus só colocou uma ordem naquele jardim. A ordem era muito simples. Daquela árvore ali não poderás comer o fruto. Gênesis capítulo 3, versículo 3. Parecia que estava tudo em ordem, não é? Muito simples para qualquer humano obedecer. Mas Satanás desceu até o jardim em forma de serpente, pois tinha acesso a ele, e fez com que Eva comesse o fruto proibido. Depois ela mesma incentivou Adão a comer também. Satanás levantou ali uma questão moral para aquele casal: ser igual a Deus. Satanás conseguiu convencê-los, mas sabemos o rumo da história: não se tornar igual a Deus, e foram punidos para sempre, morte eterna. Mas essa desobediência custou caro para toda a humanidade. Todos que vieram depois de Adão também herdaram o pecado. Ninguém poderia se livrar, a humanidade toda estava em pecado. A consequência dela veio a morte, a doença, a velhice e todo tipo de iniquidade. Nunca foi da vontade de Deus que os humanos sofressem dessa forma. O projeto que Deus tinha em mente, como foi mencionado, era nobre, vida perfeita e feliz em toda a terra. Mas Deus, com a sua infinita sabedoria e bondade, resolveu achar uma saída para todos os humanos na terra. Gerou seu único filho em carne e fez com que nascesse em forma humana, assim como nós, para nos resgatar. Através de sua morte tão sofrida, Jesus pôde nos dar uma nova esperança ou expectativa nova de vida. Aquilo que para nós estava tão distante ficou mais próximo. Jesus resgatou o paraíso para nós todos, e em breve teremos essa oportunidade de viver para sempre, como já estava na mente de Deus. Jesus, enquanto esteve na terra, ele fez grandes milagres, curou leprosos, ressuscitou mortos, ensinou fazendo discípulos, também falou muito sobre o reino e seu Pai. Mas será que existe esperança para aqueles que adormeceram na morte? Se formos relembrar o relato da história de Lázaro, sabemos que Lázaro era muito amigo de Jesus. Quando soube que seu amigo estava adormecido na morte, foi logo ao encontro dele. Ele consolou suas irmãs que estavam de luto. Jesus sentiu muito pela morte de seu amigo. Isso já nos mostra que Jesus e seu Pai dão muito valor para quem for seu amigo, e que ele de maneira alguma esquecerá de nenhum deles. Jesus, ele deu um exemplo do que fará em breve em toda a terra. Ele ressuscitará todos aqueles que foram seus amigos, que foram leais e que adoraram seu Pai por toda a vida. Sabemos disso é que Lázaro, mesmo depois que foi despertado do sono, novamente mais tarde ele faleceu novamente. Então fica claro para nós que era apenas um deslumbre do que ele será feito em breve aqui mesmo na terra. Mas não para por aqui. Outro relato marcante foi de Jairo, um chefe dos principais da sinagoga. Avistando Jesus, foi logo se prostrando a seus pés. Marcos capítulo 5, versículos 22 a 23. Então dizia e suplicava para que curasse sua filha, pois estava muito doente à beira da morte. E convidando para sua casa, Jesus, chegando lá, avistou toda aquela casa em luto. Débora, filha de Jairo, estava morta. Mas Jesus, passando pela casa, disse essas palavras: por que estão assustados e por que choram? Ela não está morta, mas dorme. Então toda a multidão começa a rir, porque não entenderam que a morte também simboliza descanso ou sono profundo. Então Jesus aproxima do leito e coloca a mão sobre seus ombros, e com suas palavras ele diz: levanta-te. Em seguida ela desperta do sono profundo e abraça seus pais que estavam ao lado.
Todos ali ficaram pasmos, mais uma demonstração do que Deus e Jesus fará em breve. Todos que adormeceram na morte também ouvirão a sua voz e despertarão. Na Bíblia existem muitos textos que também podem reforçar essa ideia, ou seja, essa grande esperança que pode com certeza nos consolar. A Bíblia menciona que a morte é sua inimiga. Deus odeia a morte, e o último inimigo a ser reduzido a nada é a morte. 1 Coríntios capítulo 15, versículos 26. Veja que belas palavras de consolo. Não fiquem admirados com isso, pois vem a hora em que todos os que estão nos túmulos memoriais ouvirão a voz dele e sairão. Os que fizeram coisas boas para uma ressurreição de vida, e os que praticaram coisas ruins para uma ressurreição de julgamento. João capítulo 5, versículos 28 ao 29. Jó também deixou um relato para nós. O fiel Jó tinha a esperança de que após sua morte, Deus o traria de volta à vida depois de um tempo. Jó perguntou: quando um homem morre, pode ele viver novamente? Ele mesmo respondeu com confiança: esperarei todos os dias do meu serviço obrigatório, até vir o meu livramento. Tu chamarás e eu te responderei. Jó, capítulo 14, versículos 14 ao 15. Notou a fé e a certeza da ressurreição? Tu chamarás e eu te responderei. Aqui nessa terra só terá abundância e paz. Apocalipse capítulo 21, versículo 3 e 4, também relata o que o próprio Deus fará. E ele enxugará dos seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem haverá mais tristeza, nem choro e nem dor. As coisas anteriores já se passaram. Nunca mais haverá morte aqui na terra. É uma promessa de Deus para todos nós. Nem doenças que podem causar ou velhice. Todos poderiam rever seus entes queridos que dormiram e poder revê-los, abraçar e dar continuidade a uma vida perfeita por milhares de anos. Então não perca a esperança. Você pode rever aquele seu amado adormecido. Há esperança sim. Não é como dizem no mundo: fechou os olhos e acabou. Não, a promessa da ressurreição é real, está mais que provada. Sim, você pode sorrir novamente e contar para todas as pessoas que existe sim esperança para todos aqueles que dormiram na morte.